E então, depois de toda essa babação de madrasta, eu, na verdade, assim, toda quarta-feira eu já acordo. Eu nunca preparo alguma coisa, né? Exatamente. Nem quando eu dava aula, eu dei 20 anos de aula, eu nunca preparei uma aula, eu sempre me preparei. E me preparar quer dizer me sintonizar, saber que daqui a pouco eu vou encontrar pessoas e me abrir para escutá-las. E hoje, desde que eu acordei muito cedo, porque a gente também está numa grande preparação para a jornada, muitas mudanças aqui para a jornada, para receber as pessoas, e muito gostoso está sendo o trabalho. E o que eu tinha muita vontade hoje, assim, que o dia inteiro me vinha, era de escutar um pouco cada um de vocês, todos vocês, sobre esse processo, porque a gente começou a entrar num processo prático, né, com a semissupina, com a inibição, mas absolutamente virtual. Ele é prático porque tem alguma ação a ser feita, mas ela é virtual porque não tem instrução. Uma vez que você deita na semissupina, você vai precisar ser um criador ali. Uma vez que você inibe, você vai entrar num campo do vazio e também vai ter que criar. Então, eu gostaria de escutar vocês, quem está investindo nessa prática, quem ainda não conseguiu por algum motivo, gostaria de escutá-los. Então, vou me calar aqui para escutar quem quiser falar, de preferência a todos. E também pode ser um momento onde as pessoas podem dizer aonde estão, porque isso faz com que também todo mundo se conheça mais, né? Então, vou me calar aqui e convido todo mundo para compartilhar um pouco do seu processo. Então, eu vou começar aqui. Posso? Eu faço a semissupina já faz bastante tempo. Faço praticamente todos os dias, mas agora que nós estamos fazendo juntos, eu tenho feito sistematicamente todos os dias. E, de repente, assim do nada, eu percebi um padrão meu. E no meu caso, eu percebi um padrão muito amplo. E me veio flashes assim desse padrão desde que eu sou pequena. E daí eu fiz a polaridade, eu vi a polaridade é muito nítida, assim, ficou muito claro para mim esse padrão que é geral, assim, no meu caso foi esse padrão geral que me acompanha desde sempre, mas que acho que eu nunca tinha visto desse prisma. E daí a imagem que me veio foi do meu mapa astral, que engraçado, porque eu pensei, acho que o meu mapa astral reflete bem esse padrão que eu percebi em mim. E daí eu pedi até para conversar um pouquinho com a Thalita, para ver se, porque eu não sou muito versada em mapa astral, mas eu tenho uma noção, assim, e ela confirmou tudo isso. E daí eu fiquei com isso como se, não sei, digerindo, poderia dizer. Não é que eu fiquei pensando nisso, nem tentando entender nada, mas aquele negócio ficou comigo, assim, vários dias, talvez mais de uma semana, e agora está vindo pequenos padrões dentro daquele. Então, agora eu estou vendo vários outros, assim, mas eu acho que no meu caso estão todos relacionados. Quer dizer, são padrõezinhos dentro de um padrão geral. Mas, no meu caso, eu sinto uma relação entre eles. Foi essa a minha experiência. Então, eu vou falar aqui também. Então, eu sou de São Paulo, Gabriela, sou de São Paulo. Queria contar que
eu fazia meditação transcendental, e a meditação transcendental, ela tem um jeito de fazer, né? E uma palavra, então era assim que eu meditava. Aí eu decidi, aí você falou, não pense em nada, né? Pronto, aí eu descartei, e foi super legal, e aí, assim, eu consigo ficar, eu faço mais de uma vez, já tá aqui no meu quarto, meu match e a Bíblia, é meu livro. Aí, depois que eu tô fazendo, mas eu percebi que eu não estava conseguindo, tava difícil. Aí, inspirada no seu texto, Ana, da falência, eu resolvi me falir. Eu me fali total, isso faz umas 2 semanas, eu até contei pra Cuca isso. Assim, minha cabeça, eu não aguento mais a cabeça tá falida. E comecei a experimentar isso. Não foi confortável me falir, porque, e agora? O que eu sou? Né? E fiquei nisso, também digerindo, mas aconteceram coisas bem melhores na Semisupina. Tive momentos de... Tudo começou a mudar na minha vida. Assim, as coisas começaram a acontecer de uma forma melhor. E eu comecei a perceber também esses padrões a partir dessa falência. Eu não aguento mais a minha cabeça, essa cabeça dual e linear, que não funciona mais. E comecei a ter movimentos diferentes, de ouvir mais, assim, internamente. Aí foi muito interessante, eu fiz um teste comportamental, deu um teste comportamental que eu não acreditei, que é... Lembra que eu surtei com aquela história da Gabriela? Eu surtei porque eu era aquela Gabriela que não queria mudança. Eu falei, caraca, que horror! Então, eu percebi isso, eu deixei, é isso aí. Então, eu sou aquela pessoa que não queria mudança, né? E essa pessoa que não queria mudança, que eu fali, tá aqui, e eu tô vivendo bem com ela. Mas foi num momento de falir mesmo, de ficar mal, de... E agora quem eu sou? De falir esse sistema. E fazendo a supina, tô falida. Só falava assim pra mim, tô falida, tô falida, tô falida. E foi bem legal, foi muito legal. E a semana passada também, essa questão de negar também foi muito gostoso, de fazer coisas e perceber o corpo indo, obedecer, essa coisa de obedecer, e aí, não vou obedecer. E dar, então, dar mais um valor melhor, uma coisa mais... sentar nessa Gabriela. Então, muito legal. Eu faço... E quando as coisas estressam, eu vou para lá, vou para a supina, meio que fico lá um pouco para dar uma... Fazendo nada, mas vou lá. E volto melhor, volto menos falida. Então, é isso que eu queria dizer. Então, muito legal. Estou bem feliz com isso. Oi, Ana. Tudo bem? Então, eu acabei de voltar de um curso de meditação Vipassana e eu fui para um vazio mesmo. E dentro desse espaço lá de 10 dias, era das 4 da manhã até as 9 da noite meditando, eu fazia no horário de descanso a semissupina. Teoricamente, eu não poderia misturar nenhum tipo de outra técnica, só meditação vipassana mesmo. No descanso, eu ia lá e fazia a semissupina. Eu não tenho nada para fazer, eu vou fazer a semissupina. Então, eu fiquei lá, não levei livro, porque eu não podia, mas eu tinha uma espécie de travesseiro que dava grossura, assim. E, por incrível que pareça, eu ficava super agitada na semissupina, porque eu ficava o dia inteiro imóvel e em silêncio total, dentro do vazio. Então, a semissupina, para mim, era um momento de inquietação, assim. E essa coisa de que você ficou muito forte para mim, o peso da cabeça em cima da coluna, o
tempo inteiro, esses 10 dias, eu usei muito isso. Então foi uma experiência bem diferente, assim. Eu não estou sabendo muito de padrão, não está muito claro, mas eu iniciei esse processo em casa, levei ele lá para o curso de 10 dias e ainda não me está muito claro o que está vindo, porque são processos muito de vazio mesmo. Então, eu estou bem até... Parece que eu fui para um tempo e espaço e voltei. Eu estou bem fora, assim. Não sei muito bem onde eu estou agora. Eu fui para um vazio, muito vazio. Mas eu levei a sensupina para a meditação lá. E aí eu fiquei fazendo esses 10 dias. E é isso. Olá, olá Ana, olá pessoal, estão me ouvindo? Eu estou fazendo a semi-supina também já há muito tempo, mas eu estava trabalhando um padrão em mim que eu estava percebendo no meu dia a dia, que era dispersão de um lado e pressa, e calma e atenção do outro, era a dualidade que estava muito forte, eu estava tentando integrar isso. E sinto que melhorou muito no meu dia a dia a relação entre os dois, né? Eu acho que eu consegui dar alguma integrada. Não sei se foi o suficiente, mas alguma. E aí, na semi-supina, me veio muito forte, ouvindo inclusive a gravação da semana passada que vocês fizeram, eu fui fazendo hoje de manhã e me veio muito forte a dispersão, mas ela já num lugar, porque assim me vinha muitos pensamentos, mesmo te ouvindo, muitos pensamentos, isso rola normalmente quando eu faço a semi-supina, e aí eu falo, meu Deus, para, né? Aí eu paro, aí daqui a pouco eu de novo entro em um monte de pensamentos, e é uma dispersão que eu sinto que me ausenta de mim mesma, né? Tem uma dispersão com ausência mesmo, e era muito difícil sair disso, e aí com a inibição, me ajudou muito quando você falava agora inibe, me ajudou muito para voltar para mim e estar num estado mais calmo, de centramento e presença. Mas daqui a pouco fugia de novo. Eu fiquei nessa dança aí durante praticamente os 20 minutos da semi-supina. E estou olhando para isso. É isso. Assim, tá tentando integrar isso aí. Era isso que eu queria dizer, gente. Eu também nunca tenho vontade de comer. Bom, deixa eu falar então. Posso falar? Acho que eu preciso me situar assim, que eu vou para o Himalaia, eu faço várias coisas, porque faz parte da minha vida, da minha caminhada. Eu fiz bastante a semi-supina há um tempo atrás. Hoje eu não faço tão regularmente. Tenho feito, sim, mas tudo dentro desse padrão da minha caminhada, né? E eu sinto que as coisas para mim parece que não são tão fluidas como para todo mundo. Então vocês falam de um jeito assim que eu falo, meu Deus, onde é que eu tô nisso?
porque eu tenho muitas camadas a minha cebola tem muitas mais camadas, talvez, que a de vocês, e eu uso muitos outros artifícios e muitos diferentes que eu coloco na minha vida modificando de acordo com o que eu sinto necessidade. Então, eu não uso especificamente da mesma forma. E eu uso várias coisas ao mesmo tempo, porque tudo isso faz parte da minha caminhada de vida, da minha construção, do meu eu mesmo. E o que eu tenho sentido é que, não só a partir da semi-supina, mas a partir do momento que eu fui para o Himalaia, eu tenho conseguido estar muito mais presente, muito mais inteira, muito mais potencializada. Mas isso não significa ainda, ou nunca vai significar, que um exercício por si só vai me dar uma iluminação. Não, eu tenho visto me descascando as camadas da minha cebola, e indo e caminhando, mas que eu não conseguiria dizer. Por exemplo, hoje, o que eu tenho trabalhado e que tem aparecido é controle. Então, por exemplo, quando eu deito na semi-supina, vem bichinhos, eu vou muito para o quintal e deito lá, vem muitas coisas externas. Então é isso, sabe, que eu não gosto de deixar me invadir. Eu sinto muito invasão, então é controle. Então eu ando trabalhando todas essas coisas, mas tudo com yoga junto, com terapia, com outras terapias alternativas, e que eu mesmo vou ajustando. O TFT que eu ando fazendo ultimamente, que tem me aberto muito, palestras com Luiz Fugante, e outras coisas, Art.org, que eu já existia antes de Piracaia. Então, é esse descascar de cebola que eu me percebo, e tô indo. É um processo. Não sei se falo alguma coisa que entendo, que vocês fazem, que faz sentido para vocês, mas é assim que eu sou e a minha trajetória. Bom, eu vou falar um pouquinho. Eu notei que um padrão que estava aparecendo bastante era o sono. Como a semi-supina, para mim, é uma posição confortável, eu percebi, na maioria das vezes, que eu ficava sempre naquela situação de sono, de muitas vezes cochilar rapidamente, acordar. E nem sempre era desagradável. Muitas vezes apareciam visões e imagens que eu deixava acontecer e muitas vezes eram coisas bem criativas, coisas bem fortes, mas nem sempre muito que eu lembrava, porque naquela situação, naquela frequência de sono, então nem sempre era muito perceptível, né? Agora, uma das vezes eu percebi que eu mudei o horário e eu percebi uma mudança de padrão. Não tive o sono, aliás, tive rapidamente, mas logo passou e eu fiquei muito desperto. Foi bem interessante
Só que aconteceu uma, duas vezes. Então eu vou procurar fazer isso em horários que eu vou estar mais desperto, para que isso aconteça mais vezes, porque eu me senti muito mais presente, né, na posição, e tanto que eu fiquei meia hora, acho que mais de meia hora até, foi super rico, assim, de imagens e de sensações que iam aparecendo. E então eu preciso mudar o padrão do horário, perceber que uma hora que eu estou bem desperto vai ser, é que eu não consegui isso inserir no meu cotidiano, um horário específico para isso que seja mais, para ser mais constante, né? Mas foi muito legal essas duas vezes que eu fiquei mais presente, foi muito rico, foi bem legal. Estão me ouvindo? Sim. Meu sinal da internet não está muito bom, então eu não sei se eu vou conseguir. Mas, bom, eu tenho deitado e tem sido bem interessante, assim, nada de extraordinário, nem deitar tem me colocado em contato com as coisas que eu venho experimentando ao longo do dia, daquele sentir ali, mas no corpo inteiro, assim. Algumas vezes já aconteceram de eu estar vivendo coisas, tristeza ou algum sentimento que estava escondido no meio do dia a dia, assim, quando eu deitei aquilo veio muito forte no corpo todo. E eu tive alguma dificuldade até de integrar, mas eu me deixei sentir, assim. E foi a sensação quando ocupa o corpo inteiro, é como se abrisse um espaço, assim. Eu não tentei controlar isso, mas o que me impressionou é que depois levantei e continuei o dia, algumas coisas extraordinárias aconteceram, que não tinha aquele espaço. É como se o corpo ocupado, assim, entrasse o vazio. Isso me deixou instigada, assim. E aí tem acontecido isso não na prática, mas depois, na vida, assim. A minha dificuldade, às vezes, de integrar é entrar na racionalização, porque é um fluxo forte que, às vezes, parece que atrapalha. Então, eu não estou muito preocupada com isso. Assim, o deitar ali tem sido deitar. E aí as coisas vão... E durante o dia, ou depois, sem pensar muito, de repente, eu sinto aquele espaço, porque não é alguma coisa, não é ocupação, mas as coisas vão fluindo, assim, uma energia. Interessante, tem sido legal. Eu sou Rafaela, estou aqui em São Gonçalo do Rio das Pedras, uma cidadezinha perto de Diamantina, Minas Gerais. E há muito tempo que eu vejo os vídeos aí do Himalaia, e o que acontece é que, para mim, assim, depois que eu comecei a escutar os vídeos as coisas
fluem e fecham num ciclo e para mim tudo faz mais sentido. Então, assim, desde as práticas anteriores e agora a semi-supina, eu vejo que a cada atualização, a cada coisa que eu vou vendo nova, que faz sentido, que tá tudo encaixadinho, que tá ali perfeito mesmo, do jeito que tinha que ser mesmo, né? E aí vai ressoando e é muito interessante. Oi, pode ser eu agora? Boa noite a todo mundo. Até que eu sou de São Francisco, aqui na Serra da Mantiqueira, no interior de São Paulo. E o processo todo, ele foi se instalando ou desinstalando um monte de coisa. Então, a semissupina simplesmente ela veio criar um espaço que foi sendo observado, né? Então, começou com a coisa do espelhamento, depois com a dualidade, e na prática da semissupina, me surpreendeu, porque eu sento, eu dou a sentada para mim, e sempre foi muito uma luta encontrar a posição. E quando eu fiz a semissupina, olha, foi uma coisa assim dos deuses, porque não tinha desconforto de pé, de balançar, criou um ambiente, um jeito muito confortável. E esse vazio, essa falência, né, foi se tornando um lugar muito gostoso, muito de paz, e que acabou se instalando de um jeito. É um lugar que eu reconheço e que eu vou para lá com uma certa facilidade agora, né? Então, quando você se depara com situações ou com uma conversa, um amigo conversando, e você vai vendo a dualidade, dá para me recolher para esse de tranquilidade, onde tudo cabe e a coisa flui. Enfim, ficou muito registrado essa mudança. É como se você começasse a ter o controle, né? Escolher o lugar que você vai ficar, a partir de que ponto você vai observar as coisas, né? Então, essa prática que vem acontecendo nesse grupo, né? Ela foi criando, né? Eu acho que foi desfragmentando um monte de coisa, foi criando espaços, foi passando antivírus, então é muito confortável. Então eu entro no estado da semissupina, quando eu estou lavando a louça, quando eu estou lavando a roupa, a prática da inibição que entrou esses dias é muito que eu fumo, então cheio de eu perceber que eu dou uma paradinha e realmente a vontade de fumar vai embora, diminui. Então, são artifícios que vão chegando e que têm me auxiliado, têm me tranquilizado, né? E o texto que eu acho que coroa tudo isso é o texto da falência, que eu achei simplesmente fantástico, porque você se coloca a todo momento para receber o que vem de diferente, o que vem de novo, e como você vai receber e lidar com as coisas. Então, adorei a posição, descobri a posição da semissupina, para mim foi a coroação do estado meditativo, assim, né? Ele está presente na minha atividade também. Dá para mim lavar louça nesse estado. Olha, é uma delícia. É isso que eu queria colocar.
Eu consegui inibir aqui a minha fala por mais de meia hora, o que é um recorde, porque a cada um que falava eu tinha vontade de falar junto e de continuar, porque é uma sintonia que a gente está aqui compartilhando, porque eu faço a semissupina desde que eu conheci a técnica Alexander, isso tem 25 anos, e é uma prática diária, e que ela não adianta nada, porque é o que você faz com ela. É uma posição confortável, de vantagem anatômica, mas você vai ter que inventar para ela durar 25 anos na sua vida diariamente, como ela tem durado na minha. Eu tive que inventar muita coisa. E nesses processos, o que acontece é o seguinte: a essência da criação é a diferenciação. Se a gente se diferencia, a gente entra no estado de criação. E se a gente está fazendo sempre a mesma coisa, possibilita a gente se diferenciar. Quando eu faço uma coisa diferente, eu estou fazendo uma coisa distinta. Então, não necessariamente eu consigo perceber a minha diferença porque eu estou fazendo outra coisa. Mas quando eu faço a mesma coisa e toda vez que eu faço aquela mesma coisa é algo diferente, eu estou me diferenciando, porque eu estou fazendo a mesma coisa. E foi isso que a semissupina me fez sustentar aí já há mais de 25 anos praticando diariamente, porque a gente se diferencia fazendo coisa de se dar esse tempo de fazer a mesma coisa e ver a diferença constantemente acontecendo, me gerou um canal. Então, entrar numa posição que tem toda a instrução para chegar nela, e depois que você chega nela, você não tem mais instrução nenhuma, daí você vai ter que se diferenciar e criar. Eu acredito que neste momento que a gente está vivendo, um processo de uma mudança muito grande, e a gente sempre pode dizer, sempre estamos vivendo uma mudança muito grande, mas eu vou concretizar que mudança é essa que eu percebo, né, na minha perspectiva. A gente está entrando num processo onde a gente não tem mais um lugar. Provavelmente para os homens isso é mais difícil, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, então o lugar do homem é muito definido, é um lugar de poder. Claro que eu estou falando um estereótipo, mas eu também estou falando de uma coisa que todos nós aprendemos desde pequenos, né? Onde o homem tem um lugar, o protetor, aquele que vai prover, ele tem esse lugar, né? E a mulher também tem seu lugar. E se a mulher busca um lugar, então, lado a lado com o homem, ela aumenta ainda mais esse lugar feminista também. E todo e qualquer lugar, neste momento, na minha perspectiva, tem que ser desocupado. A gente está no momento de desocupar esses lugares. Para poder entrar num campo de criação, a gente vai precisar desocupar alguns lugares. E quanto mais esse lugar já está estabelecido, mais difícil é de desocupar. Por isso que eu digo que para os homens, eu fico absolutamente impressionada a cada homem que aparece na jornada ou que entra aqui no nosso Zoom, porque eu acho que é mais difícil, porque é um lugar mais estabelecido. E perder, é um lugar ilusório, mesmo ilusório, perder um lugar não é fácil. Então, eu sinto que estamos todos caminhando para esse processo de perder um lugar. Seja o lugar da profissão, o lugar do homem, o lugar da mulher, o lugar da mãe, o lugar do filho, o lugar do profissional. Porque a gente já não tem mais por onde caminhar sustentando essas personalidades, essas individualidades e esses padrões e essas crenças. A gente agora está aí, está na Terra, está no mundo inteiro, essa percepção de que a gente ganhou
uma possibilidade de entrar em contato, em conexão com algo que a gente, historicamente, aparentemente não entrou ainda, que é com um vínculo e uma conexão, porque parece que agora a gente sabe que sabe, e esse saber, que não depende da nossa consciência, que está brotando em nós o tempo todo, ele está tendo seu espaço. E esse saber é antes de qualquer lugar, antes de qualquer profissão, antes de qualquer sistema, de qualquer cultura. Ele é uma pulsão, uma força de vida. Então, eu sinto a semissupina nesse lugar, um momento que a gente consegue parar, 20 minutos que seja, deitar numa posição anatomicamente favorável para um vazio, porque tem um alinhamento anatômico que o corpo não precisa ficar gastando energia em sustentar um corpo desequilibrado. É um momento que você põe uma posição de equilíbrio no corpo, um equilíbrio dinâmico, né, que está ali com todas as suas funções livres para acontecerem. E aí, depois disso, é criação. Depois disso, não tem instrução. Não é faça isso para ser uma pessoa melhor, ou ser uma pessoa do bem, ou ser um melhor profissional, ou ter poder, ou conquistar tal e tal coisa, ou se curar. Não é para nada. É para começar a ficar íntimo de um vazio. É para começar a ficar de bem e confortável com a possibilidade deste lugar de criação, onde tem todas as possibilidades, mas nenhuma está previamente dada. Então, a gente vai seguir, não sei se a gente vai precisar ficar mais 25 anos deitar na semissupina, não é isso que importa, mas a gente vai seguir nessa linha de se colocar numa situação para ficar íntimo e ganhar vínculo com um vazio que está cheio de pulsão de vida. E quando, como a Teca falou, quando a gente sai dessa posição e essa posição começa a nos acompanhar no dia a dia, a gente começa a criar um vazio nesse dia a dia. E esse vazio, ele não vai ser ocupado por uma personalidade, por uma persona, mas por uma relação. E essa relação é algo que também parece que, na minha perspectiva, é algo que agora chegou o momento, que é inédito na história da humanidade, de você realmente se relacionar com alguém sem ter o parâmetro ou o condicionamento ou a referência de quem é você, qual é o seu passado, qual é o seu nome, sobrenome, qual é a sua profissão, qual é a sua conta bancária, qual é a sua aparência. A gente ganhar uma intimidade da existência e entrar nessa criação. Eu não sei, pode ser que isso gere um momento de crise. Eu sempre aposto nas crises masculinas, porque realmente eu acho que é um caminho mais nesse processo, porque, de repente, não é sair de um lugar para ocupar outro lugar. Então, para dar esse exemplo do masculino, não é o homem deixar de ocupar um lugar de poder para entrar num lugar de impotência, não é o homem deixar de ser o chefe da casa para ser agora o companheiro da casa. Não existe lugar pré-estabelecido, é sair de um lugar para ganhar lugar nenhum. Dei esse exemplo do homem, mas é absolutamente igual para todos nós, para as mulheres, para qualquer um de nós. A gente não está falando de ocupar um outro lugar, de se tornar uma outra pessoa, mas é deixar de se tornar algo prévio para tornar-se a si mesmo constantemente. E tornar-se a si mesmo é ser imprevisível. Eu estava vendo uma notícia que tive em São Paulo esse final de semana e eu estava ouvindo a rádio
e tinha eu não cheguei a ouvir direito no dia, eu só consigo ouvir agora 5 minutos da rádio, mas o que eu entendi era que era o Marcelo Taz dando uma notícia ali na CBN dizendo que não sei, um funcionário do Facebook ia dar uma entrevista para uma rádio internacional ou uma TV, não sei, se alguém souber mais detalhes pode aí me corrigindo, que dizia que ia revelar que todos os aplicativos que a gente usa no celular, eles dão acesso a uma empresa, sei lá quem, a ter acesso à nossa vida via celular. E é de todos os nossos contatos. E isso chegou nas crianças, por isso que essa pessoa parece que se incomodou, porque todos os joguinhos infantis também fazem isso. E quando eu vi essa notícia, que aparentemente parecia uma calamidade, falou, bom, agora não tem mais jeito, veio uma luz assim. Falei, nossa, agora é a nossa chance. Porque na imprevisibilidade podem saber tudo de você, mas se você é imprevisível, você nunca vai estar lá quando for dominado. Não tem como alguém te dominar na imprevisibilidade. É só se você for previsível que você é capaz de ser rastreado. Mas se você for igual, eu acho que a semana passada falamos dessa célula, né? Igual os peptídeos, essas células corporais que a gente tem, que são células de inteligência, elas são imprevisíveis. Faz mais de 50 anos os biólogos estudando assim loucamente as células e não conseguem acompanhar a previsibilidade dela. Então, chega uma hora que daí. Eu me lembro muito do nosso querido Oswaldo, que ele dizia, e daí que saibam de mim? Que saibam tudo de mim, tanto faz. Vai fazer o quê com essa informação, né? É meio isso. Mesmo que saibam tudo da gente, se somos imprevisíveis, somos incapturáveis. E ser incapturável não quer dizer não estar em relação. Ser incapturável quer dizer não entrar nesse jogo previsível, onde você vai se condicionar ou ser convidado a ser condicionado. Então, é uma coisa que eu sinto claramente, ainda mais escutando vocês falarem sobre a experiência, eu sinto uma vibração muito clara, uma comunhão de todos nós muito clara, que a gente já sabe de algo que está acontecendo com todos nós e estão aqui juntos só para ir dando nome a isso, para ir dando uma... talvez trazer à consciência tudo isso que já está, né? Mas o fato é esse, o fato é que o vazio é um lugar onde tira a gente do lugar e não substitui. Não tem outro lugar para ser ocupado. Então, imagine isso, né? Cada um de nós. Se a gente perde o nosso lugar e não tem lugar para ser ocupado, a sensação vai ser do quê? De que estamos perdidos, né? E, na verdade, não. A gente está bem achado quando a gente não ocupa nenhum lugar. Se a gente deixa de ser previsível culturalmente, socialmente, sistematicamente, a gente começa a ser imprevisível, como a biologia de cada um de nós é. Imprevisível não quer dizer assim, faz o que dá na louca. De jeito nenhum. Isso é bem previsível. Alguém louco fazer o que dá na telha. Imprevisível é aquilo que cada um de nós tem uma maneira de perceber as coisas, de perceber o mundo, de perceber as situações singular. Então, ser imprevisível é ser singular. É saber que se a gente senta para olhar para alguma paisagem, olhar para uma perspectiva, olhar para uma situação, e a gente realmente se relacionar com aquilo a partir do vazio, a partir da imprevisibilidade, seremos todos singulares. E a gente vai dar um olhar único para aquilo. Então, não tem
concordar ou discordar, o time daqui, o time dali, tem uma multiplicidade de olhares e que juntos cria uma perspectiva muito mais ampla. E estar do lado de alguém que amplia a sua perspectiva é muito bom. Existe uma situação que a gente pode viver, muito curiosa, que é quando você pensa nisso. Quando você, digamos que você tem um companheiro, uma companheira, e você já é previsível, porque você tem as suas manias, tem os seus padrões, e aquela pessoa que está sempre com você reconhece os seus padrões e as suas manias. E, de repente, você, por uma amplitude de percepção, às vezes por amor ao outro, faz um outro tipo de ação. Mas digamos, e esse outro tipo de ação que você faz, justo o seu companheiro, a sua companheira gostaria muito que você fizesse. E você vai lá e faz. Faz porque você sentiu aquilo, sei lá por que você foi fazer, mas você fez. Mas digamos que vocês dois estão em crise, estão brigando, estão chateados um com o outro. E quando você faz aquilo que é imprevisível, mas que justo coincide com o que o outro gostaria que você fizesse, pode ser que o outro vira para você e fala assim, por que você está fazendo isso? Só para me agradar? E começa todo um mau encontro a partir disso. E isso eu vejo isso muito recorrente. Por quê? Porque essa é uma defesa nossa. É como se quando a gente começar a ficar imprevisível, a gente vai espelhar e vai querer que alguém fale, por favor, não seja imprevisível. Vou dar outro exemplo para entender aonde é que eu estou querendo chegar. Por exemplo, eu pus a minha casa, a gente tem uma casa em São Paulo que ela está à venda. E quando realmente eu tomo uma decisão muito clara que ela vai ser vendida e começo a mexer tudo ali, eu vou projetar em outras pessoas que segurem um pouco o meu padrão antigo e falem assim, não venda essa casa. Eu irei projetar pessoas que vão me ajudar a não vender a casa, porque é um padrão que eu segurei por muito tempo. Só que o outro não está falando aquilo para você não vender a casa. É você que está fazendo o outro falar para o seu padrão voltar. Então, não sei se estou sendo claro. O que eu quero dizer é que toda vez que a gente sai do nosso padrão, a gente projeta a possibilidade de alguém segurar a gente no padrão antigo. E a gente vai achar que é o outro que está segurando a gente. Não é. É a gente mesmo, da minha perspectiva. Então, a gente está saindo de um lugar padrão e entrando no vazio, a gente provavelmente vai projetar que alguém reclame isso, fala, mas eu não estou te reconhecendo, mas quem é você? Da onde veio essa mudança? E não é essa pessoa que está nos perturbando, ou nos impedindo, ou sendo um empecilho. É a gente que está projetando isso porque algo em nós realmente vai querer segurar o padrão antigo, porque é conhecido. E agora, além do vazio e de sair de um lugar, a gente ainda está trabalhando com a imprevisibilidade, então vai vir, pelo menos na minha experiência, assim, vem um leque de relações que vai te cobrar, mas eu não estou te reconhecendo, e eu não acredito que seja o outro nos falando isso, apesar que o outro está falando, mas é algo que a gente está projetando, né? Então, o que eu faço nesse momento é voltar a deitar na semissupina para zerar de novo e poder ter um novo fôlego, né? Mas eu sinto isso, eu sinto que a gente está caminhando com essas práticas e a gente vai fortalecer agora, nesses próximos encontros, o processo da inibição, que vai ficar cada vez mais claro e mais acessível, para a gente poder criar um vazio e não ter nenhum lugar te esperando, não tem nenhum lugar prometido, não tem nada pronto, que a gente poderia dizer estamos
com esse norte caminhando para lá. Por isso que, há tempos atrás, a gente andou fazendo muita prática de integrar e perder o norte. Tira a energia do norte, porque quando eu tenho um norte, eu me predisponho a um lugar. E a gente está falando de um não lugar. Só que a gente pode estar em lugar nenhum se a gente está vinculado com a potência de cada um de nós, com a singularidade. Aí você pode estar em lugar nenhum. Se não estar em lugar nenhum, é um lugar bem angustiante. Então é isso que tem me inspirado, essas falas, esse compartilhar de vocês e essas nossas práticas. E aí eu vou me calar de novo caso alguém ainda queira, nesses últimos minutos, compartilhar alguma coisa sobre tudo isso que a gente está vivendo aí juntos. Na verdade, eu sei que quando eu jogo essa passa-bola, assim, depois de falar tanto, eu sei que precisa de um outro tempo, né? Mas a gente vai seguir e vai criando esse espaço de não ocupação de lugar nenhum. Tem várias maneiras a gente fazer isso, né? A gente faz nas nossas vidas, faz uns encontros aqui, faz nas jornadas. Agora a gente vai ter o Giliard vem para cá de 2 a 6 de... Ele fica até 7, mas 7 ele já vai ter que ir embora. Então, de 2 a 6 de abril, a gente faz um encontro com ele de encadernação e de cerâmica. E são modos, né? Modos da gente primeiro estar junto e se encontrar. E depois são modos concretos da gente se relacionar. Me encantou muito porque esse lugar onde a gente pode pôr a mão na massa, literalmente, revela muito da gente. A gente vai ver que a gente vai fazer aí juntos, não sei o quê, mas vamos encadernar algo, vamos brincar com a argila, e como vai ser singular o processo de cada um, né? Então, vai ser uma alegria. Quem quiser vir participar, vai ser uma semana que a gente vai conviver, vamos cozinhar juntos, e o único custo que vai ter vai ser de bancar a vinda dele aqui e também gerar uma renda para ele poder voltar para a casa dele. Então, vai ser uma vivência muito barata. A Malaya não vai ter lucro nenhum financeiro com isso, muitos outros lucros. Então, quem quiser vir, venham, que vai ser uma alegria. Esse final de semana a gente vai fazer a jornada do biomagnetismo, e que não é um curso de biomagnetismo, a gente vai fazer o uso dele para poder seguir no nosso processo autopoético, e depois a gente compartilha aqui alguns insights com quem não veio. E acho que é isso, né, que a gente tem pela frente aí. Eu acho que é isso. Então tá, se alguém quiser aproveitar alguma coisa, falar alguma coisa, todo ouvido, senão a gente vai encerrar. Eu quero falar porque não é só você que é coruja do Nico. Aqui, ó, um bolo para ele. Tá vendo? Eu fiz um bolo de cenoura e maracujá. É o primeiro bolo que eu faço que dá certo, porque em geral fica sempre... Cadê o Nico? E concordo que ele é o mais lindo.
Então, parabéns aqui para o Nico, tá bom? Que lindo, Cuca. Eu vou mandar para ele, sim. E essa a gente vai celebrar a semana inteira. Então, durante a jornada vai ter a celebração também, vão ter aí uns processos que veio fortemente na celebração de hoje aqui. Então, vamos seguir aí a semana inteira desses aniversários. É sempre muito bom quando alguém faz aniversário aqui. Seja visita um de nós, é muito gostoso. Beijão, tchau. Obrigada, Cuca. Que maravilha. Então tá, meus amores. Vamos seguindo, então? Então tá. Tem a nossa rede Amalaia ali, que é o grupo do WhatsApp. Quem quiser algum momento trocar, falar, pedir ajuda, tamo junto. E aí a gente se encontra quarta que vem. Vamos seguindo aí e fortalecer o nosso processo de inibição. Vai ser muito bom. Então tá, deixa um beijo. Todo mundo. Obrigada, Richard, por essa transmissão. E nos vemos em breve.